Em 2010 foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos por meio da Lei 12.305 e a logística reversa é um dos instrumentos mais importantes previstos nessa política. Ela determinava que as empresas criassem condições para viabilizar a coleta dos resíduos sólidos e seu retorno ao setor empresarial, que providenciaria uma destinação correta. Bem, passado 8 anos, né? Poucos avanços foram verificados. Poucas empresas efetivamente criaram sistemas de logística reversa. Mas essa situação pode mudar em São Paulo a partir de outubro. Sobre isso, converso agora com o professor Pedro Luiz Cortes, livre-docente, professor da ECA, também leciona no PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e tem um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bom, é importantíssima essa ideia da logística reversa. Sim, ela é uma parte importante, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como você mencionou, e com a logística reversa, as empresas elas criam condições para que os resíduos sólidos gerados pelo consumo de seus produtos possam ser seletivamente coletados e reaproveitados ou corretamente destinados, caso o reaproveitamento não seja possível, né? Então, como um exemplo, a gente pode citar o caso das pilhas e baterias. Elas contêm muitas vezes mercúrio, cádmio, chumbo, outros elementos químicos que são danosos, né? Que são perigosos para o meio ambiente. E para evitar que as pilhas e baterias elas sejam descartadas de qualquer maneira, as empresas que produzem esse tipo de produto, né, ou importam essas pilhas e baterias, elas devem criar postos de coletas para que elas sejam destinadas a empresas de reciclagem. Então essas pilhas, elas são desmontadas e vários componentes são reaproveitados pelas indústrias. Então não é alguma coisa que é simplesmente descartado, ela entra dentro de uma política de reciclagem, né? E, eventualmente, aquilo que não é possível ser reciclado, ele passa a ser corretamente descartado. Então, ao invés de você destinar simplesmente a pilha e bateria como se fosse junto com o resíduo doméstico comum, ela teria uma destinação adequada, causando muito menos prejuízos ao meio ambiente e também, por outro lado, beneficiando o meio ambiente, porque você evita o consumo de matérias-primas novas, né, extraídas. Na verdade, você reaproveita parte das matérias-primas num novo processo industrial, né? Então, isso é extremamente benéfico e há empresas que lucram com esse processo. Então, para reduzir os custos, né, da logística reversa, as empresas elas podem desenvolver sistemas compartilhados. Então, não precisa que cada fabricante de pilha ou bateria, por exemplo, desenvolva o seu sistema de logística reversa. Eles podem se reunir, fazer uma espécie de cooperativa para que um sistema atenda a todos os produtores ou fabricantes, né? Então, isso pode ser efetivamente efetuado. E a ideia, né, da logística reversa é de fomentar a responsabilidade compartilhada. Então, ao invés de deixar apenas para o governo, né, seja ele municipal, estadual ou federal, a responsabilidade pela destinação correta dos resíduos, caberá ao cidadão e às empresas, né, também participar desse processo e providenciar a destinação adequada dos resíduos. Mas hoje é o município que tem que fazer isso? Não. Isso é uma obrigação das empresas. Das empresas? Só que muitas empresas não têm feito isso. Então, transcorridos aí pouco mais de 8 anos, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são poucos os setores empresariais que efetivamente se engajaram em processos de logística reversa. E isso tem sido um problema muito sério, né? Então, a partir de outubro, uma regra que vai ser aplicada aqui no estado de São Paulo pela CETESB, né, a Companhia Ambiental do Estado, ela vai condicionar a obtenção de licença ambiental às informações que uma empresa terá que fornecer sobre a coleta do lixo resultante do consumo de seus produtos ou das respectivas embalagens, e também a sua destinação correta. Estima-se que apenas 1/3 das empresas do Estado de São Paulo tenham informado a CETESB sobre suas ações de logística reversa. Então, essa fiscalização mais intensa por parte da CETESB vai obrigar a empresa, caso ela precise, no momento que ela precise renovar a sua licença ambiental, vai obrigar a empresa a relatar o que ela tem feito em relação à logística reversa. É aí que o governo está entrando, exatamente, na fiscalização exatamente. E vinculando essas duas... Exatamente.
Porque ações. o que acontece, embora a lei determine que a logística reversa ela seja implementada, não há uma fiscalização efetiva, como sempre. Né, como sempre. Tem a lei, não tem a fiscalização. É uma lei que perde a sua efetividade por falta de fiscalização. Então, com essa maior fiscalização agora no Estado de São Paulo, espera-se que as empresas se mobilizem mais e acabem por cumprir o que determina a lei, pelo menos aqui no Estado, e que sirva de exemplo para outros estados também, né, para que isso possa ser efetivamente desenvolvido. Porque é algo que beneficia toda a sociedade. Você evita o descarte desnecessário, né, de produtos que podem ser reciclados, e à medida que você recicla os produtos, né, as embalagens, né, produtos que já estão em fase final de vida, estão sendo descartados, você poupa recursos naturais. Então, isso beneficia toda a sociedade, inclusive porque há muita geração de emprego em processo de reciclagem. Então, há muitas empresas que lucram dinheiro com isso, né, recuperando substâncias químicas, produtos químicos que, de outra forma, seriam simplesmente descartados em aterros sanitários. Muita empresa não está, a maioria não está nessa situação, vai ter que correr atrás desse prejuízo. Sim. Aí, né? É isso que você está contando para a gente. Exatamente. Professor Pedro Luiz Costos, professor da ECA e do PROCAN, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo esclarecimento aqui sobre o tema para o nosso ouvinte. Bom dia a todos.